Gravando aí, Fred? Já pode ir. Então tá bom. Então vamos agora entrar numa parte, primeira parte da filosofia de Aristóteles, né? Geralmente ela é a última parte, não, ela é a última parte que Aristóteles vai escrever, provavelmente, né? Que é uma obra da maturidade dele. Mas é a primeira parte onde a gente entra na filosofia, porque ela é chamada de filosofia primeira, né? Que é a metafísica. Bom, antes de a gente começar a metafísica, é bom e importante a gente saber como Aristóteles classifica as ciências em geral. Então, pela primeira vez, né, nós vamos ter essa classificação. Aristóteles ele monta a escola lá, o Liceu, né, que a gente viu na semana passada, né? E no Liceu ele é o professor e ele monta lá tipo, como se fosse o programa de ensino dele. Não é um programa exatamente, porque ele não vai ensinar uma coisa separada da outra, né? Mas ele vai dizer, olha, esse meu ensino aqui, ele se classifica dentro da ciência teorética, esse aqui da prática, esse aqui da poética. Não quer dizer que eles são separados, né? Eles são só classificados, né? Como se falar assim, o que que é um homem biologicamente? Então, ele é esqueleto, ele é músculo, ele é vascularização, ele, sei lá, aí fala, não, mas o homem, ele essas coisas separadamente? Não, né? E aquilo que dá no osso, naquilo que é um problema ósseo, ele aflige o homem como um todo. Então, a ideia aqui não é uma classificação no sentido de separação das coisas, mas sim apenas de categorizar para entender, né? Para você colocar numa lista e se organizar. O Aristóteles, ele é o cara da categorização. A gente já viu na aula passada isso também, né? Tem lá aquele livro que ele escreveu lá, as categorias, a categoria um, categoria 2, né? Analíticos, ou seja, ele é o cara que vai construir todos os tipos possíveis de classificação das coisas. Né? Para Aristóteles, você não entende nada se você não classifica as coisas. Vou estudar política. Classifique os tipos de política. Classifique os tipos de políticos. Classifique os tipos de, sei lá, né, de políticas públicas, né? Vai classificando para você saber do que você está falando, né? Se localizar. Que é o que ele vai propor aqui na metafísica. Bom, as três ciências que ele vai propor são as ciências teoréticas, as ciências práticas e as ciências poéticas. Ciências teoréticas são as que buscam o saber em si mesmo, né? Ou seja, elas são ciências que Aristóteles vai chamar de ciências inúteis, né? Não é que ele vai chamar isso, né? Mas que a gente atribui assim, né? São ciências inúteis. Por que inútil? Não, então veja bem, né? Inútil, na nossa percepção moderna, é uma coisa ruim, né? Inútil é uma coisa que não serve para nada, né? Se eu falar assim, não, Deus é inútil, né? É como se eu estivesse xingando Deus, né? Ou estivesse falando algo contrário a Deus. Quando esse filósofo, né? Quando os filósofos antigos estão falando de utilidade, né? Eles estão falando assim, tal coisa serve para alcançar um outro fim, né? Então, por exemplo, você fala assim, eu vou seguir a Deus para que eu não vá para o inferno. Então, Deus é uma coisa que eu utilizo para escapar do inferno. O inferno é de fato a minha preocupação. E Deus é só um objeto que eu uso. Aí você percebe, né, que a noção de utilidade torna-se uma coisa pejorativa. Se alguma coisa é útil, ela é ruim, menor, né? Ela é de menor qualidade do que a coisa que é inútil. Porque aquilo que é inútil é buscado por si mesmo. E a coisa que é útil é buscada não por si, mas porque ela pode me dar. O Lennon é casado com a Shirley, né? A Shirley, para o Lennon, tem que ser inútil. Tem que ser inútil. Porque se ela for útil, então ele está usando a Shirley para alguma coisa. E quando ela não servir mais para aquela coisa, ele vai largar isso para poder encontrar uma outra coisa. Então, por exemplo, nosso amor, a nossa justiça, os nossos bens, né? Eles devem ser sempre bens inúteis, né? O nosso conhecimento, ele deve ser sempre um conhecimento prioritariamente inútil. Inútil no sentido de que ele é importante em si mesmo, não é importante para outra coisa, né? A não ser que seja um outro conhecimento mais pragmático, né? Por exemplo, Então, esse princípio da inutilidade é como se for para, no caso, pensando aqui nessa inutilidade de Aristóteles aqui, não é o princípio de inutilidade de não ter serventia. É exatamente o contrário. é que ele tem a serventia, mas ele tem o fim em si mesmo, né? Ele não usa para outra coisa. Então, por exemplo, qual é a serventia da matemática?
Bom, a serventia da matemática é a matemática mesmo. Ah, mas aí eu aplico a matemática física. Bom, então, aí você utilizou, transformou a matemática em algo utilitário. Mas para quem estuda matemática, vamos por aí, o cara que é matemático, né? Ele gosta de matemática por quê? Porque a matemática é boa por si mesmo, porque ele curte matemática, né? Porque assim, dá um tesão, né? Dá um prazer, né? Ele tá ali curtindo a matemática. Ah, mas você vai usar isso para quê? Não, não importa, é legal aqui. Você entende? Sim, É tipo assim, se usar a matemática, o cara pra chavecar a menininha tá usando a matemática de uma Isso, aí é forma errado. útil, entendeu? Exatamente, exatamente, exatamente. Se você usar a matemática para qualquer outra coisa que não seja ela mesma, você transformou a matemática em uma coisa útil. E aí você perdeu o prazer da matemática em si. Porque ela ela perde a perdeu. vitalidade quando não te serve mais. Exatamente, exatamente, exatamente. Entendi. Então, a matemática é um saber em si, ela pode ser aplicada, né? Ela pode ser útil para alguma coisa, mas você não trabalha, você não busca matemática para isso, para a utilidade. Para Aristóteles, a matemática é um saber teorético. Você busca matemática porque ela é boa em si mesmo, né? A mesma coisa a física. Física aqui, por Aristóteles, não é a física da escola, né? Física é a ideia de entender a realidade material, né? O mundo material. Ah, por que que eu entendo o mundo material? Porque é bom entender, né? Porque é bom conhecer, né? Conhecer é algo que satisfaz o coração humano. Então, ele é um bem em si mesmo, né? A psicologia, né? Que é o estudo do ser, da alma humana. Por que que eu faço isso? Ah, eu faço isso para entender melhor os homens. Não, então, não é isso a questão, né? Porque aí você está usando a psicologia para dominar, para controlar as pessoas. Então, a psicologia é um bem em si mesmo. Você estuda ela por quê? Porque é Aqui, prazeroso, ó. né? Conhece esse aqui? Já viu esse aqui, ó? Deixa eu ver, peraí. A psicologia da vida cotidiana. Sim. Esse aqui é. Tem uma lida na resenha dele. Então, né? Aí você fala, ah, não, se eu estudo psicologia para tratar meus pacientes, psicologia é útil. Se eu estudo psicologia porque a psicologia é boa para se conhecer, é boa em si mesma, aí ela é inútil, né? Deus ele é útil ou inútil? Nesse caso, Deus tem que ser inútil. Se Deus for útil, ele se transformou num meio para você alcançar alguma coisa. Isso é o ponto. E aí você, quando você percebe esse conceito, você vai olhar na teologia da prosperidade. Deus está sendo Isso, útil para aquilo ali. Se não serve para aquilo ali, não serve mais. perfeito. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, Deus não pode ser útil, né? E Aristóteles vai falar, bom, as ciências teoréticas são assim, né? As ciências teoréticas, elas não têm que ser úteis, elas têm que ser boas em si mesmas. Ou seja, elas têm que, vamos dizer assim, a finalidade da ciência teorética é o saber que ela mesma está te dando. Não o saber para uma outra coisa, mas aquele saber em si, né? Então, isso é o que é ciência teorética, né? Teorética vem de theos, né? Teorética vem de teoria, né? E teoria vem de theos mais óreos. E theos mais óreos significa visão a partir, visão dos deuses, né? Visão dos deuses. Então, a ciência teorética seria aquele tipo de percepção da realidade, né? Aquele tipo de observação da realidade que você olha e você meio que contempla Deus. Claro que Deus aqui é conceito, né? Mas contempla aquilo que é mais próximo dos deuses, né? Isso é teorética para Aristóteles. Até por isso que teoria é lançar uma visão, não é? Isso, exatamente. Teoria é lançar uma visão. Teorética é lançar uma visão dos deuses, teoria, né? Então, assim, é como se você estivesse vendo o Deus por trás da materialidade, né? Ah, tem uma teoria aqui sobre tal coisa. Quer dizer, essa teoria, então, é algo que as pessoas não estão vendo e que você viu para além da aparência. A teoria, ela vai explicar algo para além da aparência confusão, né? Do aparente caos, né? Se a teoria ela é uma explicação de ordem, né? Uma explicação da verdade, ela está próxima de Deus. Por isso, theos, né? Theos, teoria. E aí, então, a ideia de que está próxima do conceito de perfeição, né? Conceito de onisciência, né? Conceito de divindade. De boa até aqui?
De boa, você pode entender, lançar uma visão a partir dos deuses, né? Isso. Nesse Como, caso. como, como Ah, os deuses enxergam? Teoreticamente. uhum, Teoreticamente, perfeito. tá de boa. E como a gente enxerga as coisas da base teórica, é como se Deus, como se nós estivéssemos vendo os deuses, né? Vendo os deuses por trás das coisas. Bom, o segundo ponto, né? A segunda classe de ciências é as ciências práticas. Esse termo aqui é bem importante porque ele vai aparecer depois em Kant, em Hegel, em tudo, né? Que é as ciências que buscam alcançar a perfeição moral. Então, as ciências práticas são a política e a ética, né? A moral, né? São as duas grandes ciências práticas. Elas têm por finalidade aperfeiçoar o homem, entendendo o que ele deve fazer, não aquilo que ele faz, né? Então, veja, essa é uma diferença bem marcante, né? A sociologia, a antropologia são ciências sociais que tentam prioritariamente, né, em primeiro lugar, entender o que as pessoas fazem. Então, ela julga muito pouco os comportamentos, né, ou deveria ser assim, né? Deveria julgar muito pouco os comportamentos, mas deveria apenas descrevê-los, né? Entendê-los e descrevê-los. Assim, lá no mundo islâmico, uma mulher adúltera, ela é apedrejada. Isso é uma constatação, né, descritiva de um comportamento. Aí você pergunta, isso é certo ou errado? Para o cientista social, ele vai falar, não, não está certo nem errado. Isso é como funciona na cultura do cara, né? Ele é um relativista, esse cientista social. Porque como cientista, ele está descrevendo a realidade, né? Já as ciências práticas do Aristóteles e as ciências práticas que a gente chama de ética, né, de política, ela não está descrevendo a realidade. Ela está propondo uma forma de agir correta, né? É o que nós chamamos de um dever ser. Como você deve agir, né? Tanto em politicamente, né, socialmente, como individualmente. Isso aqui é o estudo da ciência prática. E muitos filósofos, principalmente os filósofos helênicos, que vão vir depois, né? Os céticos, os neoplatônicos, nem tanto, né? Os céticos, os epicureus, os estoicos, os dogmáticos, todos eles vão ser teóricos, filósofos que vão discutir ciência prática, né? Ciência prática, que é como eu posso fazer para viver bem, viver melhor. Mas Viver esse mais viver feliz. bem, ele parte de um princípio moral, né? Viver bem com um É, propósito moral, né? Isso, a moral é a maneira pela qual nós vivemos bem. E é claro que cada um deles vai ter a sua percepção do que é moral e do que é imoral, né? Então, se você aponta assim, não, o caminho moral é esse. É esse por quê? Porque aí você faz uma explicação filosófica, né? Determinando por que é errado mentir. É errado mentir porque se todo mundo resolver mentir ao mesmo tempo, não poderá haver mentira. Porque quando eu disser que eu estou mentindo, na verdade eu não estou mentindo, né? Eu estou falando a verdade, né? Se todo mundo mente toda hora, quando eu falo estou mentindo, eu na verdade estou falando a verdade, né? Então é uma impossibilidade lógica mentir a todo momento. Por isso a mentira ela é um erro, ela não pode ser uma regra universal. Essa reflexão é do Kant, né? Mas ele é uma reflexão que parte de uma reflexão prática. Na prática, é impossível que todo mundo minta o tempo todo. Tem até aquele ditado, né? Uma mentira contada, acho que 100 vezes vira uma verdade. Sim, Tem mas você uma. imagina assim, né? Imagina que você resolve, a partir de hoje, eu não conto mais nenhuma verdade. Tudo que eu disser é mentira. Aí eu pergunto pra você, isso aí que você falou agora é verdade? Não sabe, né? Não, se for verdade, você acabou de contradizer o que você falou, né? É o nunca diga nunca, né? Não é mentira mais, é a verdade. Exatamente. Por isso é impossível que alguém minta o tempo todo. Por quê? Quando eu perguntar pra pessoa, mas você tá mentindo? E a pessoa disser não ou sim, ela estará se contradizendo. Então, as ciências práticas, elas buscam a perfeição do homem. Portanto, elas não são uma ciência inútil. Elas são ciências da utilidade, né?
qual é a utilidade da ciência prática? A perfeição moral do homem. Elas são buscadas para um fim, não para o fim em si mesmo. Daí a diferença delas das ciências teoréticas, né? Quando eu aprendo matemática porque matemática é bom. Quando eu aprendo ética porque ética serve para me fazer ser uma pessoa mais perfeita, mais moralmente perfeita. As ciências poéticas, né? Poieses vem de fazer, né? No grego, né? Da onde vem a palavra poética também, mas toda a produção humana é poieses, né? Então, sei lá, a escultura, a mecânica, a pintura, todo tipo de arte, a música, tudo é poieses, né? Tudo é poieses. Que é a ciência que busca o saber. Olha só Aristóteles, né? Poieses é a ciência que busca o saber para, por meio dele, possamos produzir determinados objetos. Então, é uma ciência que tem também uma finalidade, e essa finalidade, ela é a produção de algo, né? De objeto, de algo que você faz. Então, para que eu escrevo uma obra literária? Ela não é um fim em si mesma. Ela tem uma finalidade de provocar determinado sentimento na plateia. Esse sentimento que é provocar na plateia pode ser um sentimento de raiva, de reflexão, de nojo, de susto, de amor. Então, ela é uma ciência que tem por finalidade produzir objetos para que eles sejam de alguma forma utilizados na vida social, né? Então, a ciência é mais prática, né? Aqui está a biologia do Aristóteles, aqui está a medicina do Aristóteles, aqui está a música, né? A música do Aristóteles, aqui está a literatura por Aristóteles, aqui está, sei lá, né? A mecânica, né? A mecânica que eu falo é a construção de motores, né? De coisas que se movem, né? Para Aristóteles, a agricultura para Aristóteles, todo o conhecimento que é poético, né? E aí eu tô tentando não usar o termo prático, tá? Porque o termo prático é só utilizado para a prática humana da ética, né? Para o comportamento humano. Poieses é o que vale para todo o resto. Então, por exemplo, né? Eu aqui estou dando uma aula, né? Essa aula, ela é poética. Ela é poética. A minha aula, ela tem uma finalidade, por exemplo, de te ensinar ética. Então, ela é uma ciência poética que tem um conteúdo prático. E para isso eu vou utilizar conceitos metafísicos, tá? Só que os conceitos metafísicos, aqui eles se transformam em conceitos úteis, só que eles são tirados de uma ciência teorética, né? Então eu posso utilizar todos eles, como eu disse, né? Não é separado, né? Ele é tudo junto, né? Posso utilizar todos eles ao mesmo tempo, mas na hora de classificá-los, né? Então eu começo assim a aula. Vamos falar sobre Deus, né? Aí eu começo a falar sobre Deus, tal. Agora vamos falar o que Deus significa para a vida humana. Aí eu caí da teorética para a prática, né? Então, na prática, eu vou fazer isso. Deus determina, a partir de Deus, nós determinamos que esses são os comportamentos corretos. E aí eu falo, bom, se esses comportamentos corretos, então como é que eu devo, quais são as produções que eu devo admitir, ou que eu devo constituir na vida social? Eu devo fazer, por exemplo, músicas que tenham um apelo para a elevação ética. Aí eu caí na poética, né? Então são as três tipos, né, de conhecimentos que Aristóteles vai dizer são os mais fundamentais. Alguma dúvida aqui? Não, de boa. Tá. Bom, sobre a metafísica, então, vamos a algumas tentativas de definição, né? Vamos usar o próprio Aristóteles para definir metafísica, né? Porque se a gente pegasse um dicionário para definir metafísica, a gente ia acabar caindo no problema do anacronismo, né? Porque o dicionário, ele pega todos os filósofos que trabalharam com a metafísica e tenta condensar uma definição que é mais moderna, né? Então, tentar definir metafísica dessa forma seria ruim, porque a gente acabaria colocando na boca do Aristóteles coisas que ele não falou, né? Então, vamos tentar definir a metafísica a partir da própria produção filosófica do Aristóteles. Sabe que eu lembrei agora, tô falando isso aí? O Olavo falou Vocês ficam dando bola para os conceitos do Vila, que só sabe o significado das palavras pelo dicionário. Isso é uma facilidade tamanha fazer isso. Verdade, é verdade, né? Uma vez falaram lá com o Vila lá, porque não sei o que do comunismo, né? O Vila falou, não, mas comunismo é o. Como é que é?
Estatização. Pode Isso, falar. Pô, a palavra ia sair aqui agora, que é usada no tema, saiu agora, é a apropriação da propriedade privada por parte do Estado. Tipo isso, uma coisa assim, né? E É, essa aqui é uma definição meramente dicionário. léxica, né? É. É isso, realmente, mas não é só isso, e não é disso que se fala quando se fala em comunismo, por exemplo, Uhum. na teoria, na filosofia do Olavo, né? Na filosofia do Olavo, comunismo tem um significado que não é o mesmo na teoria do Marx, não é o mesmo na teoria do Gramsci, né? Então, e isso é básico, né, na filosofia, né? As palavras não têm sentido em si, elas têm sentido dentro do contexto de fala do filósofo. Você pergunta assim, o que é desejo em Kant e o que é vontade em Kant? Você fala, não, desejo e vontade é a mesma coisa, né? Eu tô com vontade de comer bolo, tô com desejo de comer bolo, é a mesma coisa. Em Kant não é. Em Kant, desejo é aquilo que você quer, vontade é o controle do desejo. Você vê, é uma coisa muito sutil, mas tem toda a diferença, né? Porque daí o Kant vai falar, olha, os homens vivem pelo desejo, mas pela razão podem viver pela vontade. Ué, mas como Ele assim, né? dá um outro conceito, dá um outro sentido, né? Ué, ou seja, você tem que entender as palavras dentro da categoria dos filósofos, né? Por isso que filosofia, você não abre um livro, lê e já está entendendo. Ela é uma coisa mais demorada, por quê? Porque você vai ter que conviver um pouco com a linguagem do filósofo para falar, então tá. Então, quando ele diz isso, ele está querendo dizer aquilo, né? Não aquilo outro, né? Isso é muito, muito, muito comum. Isso aí não é só, né, na filosofia, não. Acho que na atualidade Eu não entendi, Fred. Na atualidade, tem muito isso também, né? Por exemplo, igual nesse meio que a gente vive, nego fala uma coisa do, sei lá, Calvino, do Armínio, de outro cara aí aham. famoso. Aí você vai ver, lê o cara, não tem nada a ver com o que o cara tava expressando. O que ele fez o Sim, comentário. sim. Porque, por exemplo, quando o Calvino fala depravação total, ele não tá falando que todo mundo é sexualmente depravado, né? Porque a palavra depravação hoje tem a ver com isso, né? Com sexo, né? Não, ele tá falando de maldade. Tá falando as pessoas são maus, né? Mas, né? Mas o termo depravação é um termo lá medieval, da época, da época dele e tal, né? Então você tem que entender os termos naquele momento, né? É exatamente isso, né? O, 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 esse é normal, né? Assim, as palavras elas têm um significado dentro dos seus contextos, né? Isso é o normal, ué. Deve ser os esquerdistas que atrapalharam isso aí. Esse negócio da linguagem é um negócio complicado, que a gente vai ver depois mais pra frente filosofia da linguagem, né? Mas é muito complicado, né? Porque você pensa assim, né? A gente acostuma falar, seu viado, né? Seu bichona. E você não tá sendo homofóbico, cara. Você não quer bater num homossexual, nem quer nada. Ele tá falando normalmente, assim, porque é um linguajar comum, né? De chamar as pessoas assim, normal, né? Mas aí vem a patrulha, né, politicamente correta e fala, não, isso aí é uma palavra que você não pode Eu sei, obscurecer, né? eu sei É que uma palavra, né? Então, vai demorar a gente chegar ainda, mas a contribuição para isso aí, para o relativismo, né? De muito esse relativismo, né? O naturalismo, não sei, enfim. Mas acho que a grande contribuição é da escola de Frankfurt, né? não, a escola de Frankfurt também tem essa. Mas isso aí é bem antes da escola de Frankfurt, sabe? Tipo, é porque assim, a escola de Frankfurt é importante por quê? Porque ela tá trabalhando com um negócio chamado indústria cultural, né? Marxismo cultural. Que é que ele quer modelar a cultura, né? E aí esse negócio do politicamente correto vem muito daí, né, na verdade. Mas você pega. Esse negócio de querer controlar a linguagem dos outros, né? É uma coisa meio antiga já, né? E é chato pra cacete. Mas enfim, né? Então, a palavra metafísica, ela não é um termo aristotélico. O Aristóteles nunca usou a palavra metafísica para nada. Né? Ele nunca, essa palavra não existe, né? Nas obras do Aristóteles. Ela foi colocada lá por um bibliotecário que organizou a obra de Aristóteles. Esse bibliotecário chamava-se Andrômico de Rhodes, né? Ele foi vamos dizer, herdeiro, né, dos livros de Aristóteles. E aí, na hora de organizar os livros, ele colocou lá o nome metafísica, né? Então, Aristóteles nunca utilizou esse conceito, né, essa palavra. Mas ela é a palavra que pegou, né? Ela é a palavra que pegou. Aristóteles usava a palavra usava os termos filosofia primeira ou teologia. Filosofia primeira porque é a filosofia que trabalha com as causas primeiras, né, com os princípios primeiros. Ou teologia porque é a filosofia que trabalha com Deus. Deus, enquanto aqui o Deus de Aristóteles não é o Deus cristão, né? O Deus de Aristóteles não é um Deus pessoal, não é um Deus que você reza para ele.
Ele não é um Deus que intervém na realidade, não faz milagres, é um Deus que é um motor imóvel, né? É um Deus que é conceito, né? Ele é conceitual. Mas a gente vai ver mais pra frente, né? A definição de Deus de Aristóteles, ele vai falar assim, putz, cara, parece que tá falando do Deus cristão, né? É muito parecido. Mas não é, né? Não é. Aristóteles não tinha ele não trabalha com religião na obra dele. Diferente do Platão. Aqui já tem uma diferença, né? O Platão, ele é eminentemente religioso. Tanto que quando o Platão foi montar a academia dele lá em Atenas, né? Era a primeira academia filosófica que existiu na cidade de Atenas, né? Então não tinha, é como se você vai abrir uma empresa, né? E não existe um registro, né, para aquele tipo de empresa, né? Como é que eu registro uma empresa que funciona, sei lá, né, no céu, né? Não existia aquele tipo de registro especificamente. Aí então Platão acaba registrando a academia como um culto religioso, um templo religioso onde se cultuava a verdade, né? Então você vê, desde sempre o Platão ele tem uma abertura, né? Ele tem uma mística, ele tem uma pegada religiosa, até também por causa da aproximação dele com o orfismo, né? O Aristóteles ele não tem nenhuma aproximação religiosa. Ele, na verdade, de maneira muito estranha até, né? Ele se afasta completamente de qualquer base mística, qualquer base esotérica, de qualquer base religiosa. Ele vai primar pela razão, né? Vamos dizer assim, e não pela mística, né? A metafísica para Aristóteles é exatamente isso aqui que está entre parênteses, entre aspas, né? São as realidades que estão acima das realidades físicas, né? É o que nós chamaríamos lá em Platão de mundo supra-sensível, né? Supra-sensível. O mundo sensível é físico, o suprassensível é o mundo não físico, mas não vai ser o mundo supralunar, né? Porque daí você está separando os dois. Ele é suprassensível, mas ele pertence ainda à mesma esfera do mundo material. Ô, Zac, Oi. Quando ele fala essas esferas aí, você vê na Bíblia ali, negócio de terceiro céu, como é que o povo não enxergava? Tinha primeiro, segundo, terceiro céu? Porque tem uma teologia maluca, né? Tem. Isso aí. Então, acho que os caras que melhor teorizaram sobre isso eram os neoplatônicos, que a gente vai ver ainda mais pra frente, tá? Os neoplatônicos, eles montaram esquemas de como o universo funcionaria, né? Como que é o universo para eles, né? O Aristóteles também tem uma coisa dessa aí, né? Para o Aristóteles, por exemplo, existia lá no ápice do universo, né, no lugar mais alto, o motor imóvel, né? Que é Deus. Mas entre o motor imóvel e a Terra, para Aristóteles, existiam 55 esferas. São as 55 inteligências, né? Cada uma delas cria como se fosse um círculo, né? Uma engrenagem, que elas rodam em direções diferentes, colocando o universo para funcionar, né? Então, de alguma forma, o Aristóteles ele meio que fala assim, olha, existem 55 camadas até chegar lá no motor imóvel. Mas essa questão é uma questão meramente mental para ele, lógica, racional, né? Os neoplatônicos... 55, esse número... De onde ele tira, então? A gente não sabe, né? Porque ele não explicou. Ele só falou que tem, né? E aí é engraçado, né? Porque os medievais que pegaram, né, a ideia do Aristóteles, eles tiveram que resolver isso, né? Como é que eles resolvem esse negócio de 55, né? E aí eles criaram o quê? 55 tipos de anjos diferentes para cada esfera, né? E eles só falam, o Aristóteles estava falando disso, né? De realidades angélicas. Então, se você pegar a angelologia católica, tem lá os 55 anjos diferentes, né? Os nomes deles, né? Fica bem num campo subjetivo, né? É igual como o Filo, né? Filo era um cara que era muito platônico, mas também era um cara que gostava muito de Moisés. Isso. Ele misturou o Gênesis com o Platão, né? Então, no caso aqui, o Aristóteles ele não deu explicação, porque ele não tinha pretensão de explicar isso, ou porque ele explicou oralmente, né? Era uma coisa mais pessoal dele, né? Era uma coisa mais pessoal dele, ou uma coisa que ele sabia, tinha uma explicação, mas ele não registrou, né? Então a gente não sabe. Pô, não tenho certeza disso não, cara. Não vou explicar o que eu não tenho certeza. Eu acho que assim, tem uma coisa assim, eu acho difícil isso, né? Eu acho que se ele falou, ele sabia, né? Se ele falou, ele tinha uma teoria sobre isso. Mas ele não escreveu, ou escreveu e se perdeu, né? Porque muita obra dele também se perdeu também, né?
Os neoplatônicos, eles construíram outros sistemas, né? Que vão influenciar os gnósticos. Então, aqueles sistemas gnósticos de... nisso aí, porque eu li sobre então. Aí quando você explicou esse negócio do céu, esferas, eles faziam a mesma coisa, né? Exatamente. Então aí você tem várias escolas gnósticas, né? Os valentinianos, né? Os astromosanos, né? Hermes Trimegistos, né? Os trimegistianos, né? Tal. Você tem várias escolas místicas gnósticas e a cada escola dessa você tem uma teoria sobre a quantidade de céu. Aí é uma teoria muito mais elaborada, né? Que cada céu ele é chamado de Ion, né? São Ions, né? Cada Ion ele é formada por 2 princípios, né? Não é... Eu esqueci o nome agora, mas o nome que se dá, mas são 2 princípios, um masculino e um feminino, e esses princípios, eles meio que são o equilíbrio para cada uma dessas esferas celestes, né? E aí tem algumas que tem 13 céus, 12 céus, 25 céus, 24 céus. Aí você vai pegar pela numerologia e vai aplicando isso, né? Então, e aí sempre vão dizer que a nossa realidade, né, o mundo, ele é formado, ele é um Ion, né, um Ion defeituoso, né? Ele é um Ion que tem só um lado e não tem o outro, né? Só tem só o demiurgo e não tem a parte feminina do demiurgo, né? Portanto, é um mundo degenerado. Para você buscar a perfeição, você tem que ir galgando, né, os céus, né, para chegar até o que é perfeito. Isso é um pensamento que está vindo dos neoplatônicos, né? Vem para os neoplatônicos e vai desembocar nos gnósticos. Na época do apóstolo Paulo, os neoplatônicos já existiam, né, e já tinham as suas teorias. Então, não sabemos se o Paulo ele está trabalhando aqui com esse conceito neoplatônico. É muito possível, mas não sabemos. Porque o terceiro céu dá a ideia de que tá Deus lá, né? O segundo céu os anjos e o terceiro, sei lá, o primeiro céu seria essa esfera aqui, sei lá. Isso aí é um chute, né? É uma possibilidade de interpretação. Então, o primeiro céu é o céu firmamento físico, o segundo céu é o céu angélico, e o terceiro céu é o céu divino, né? Então, com os estudos que eu vi aqui. Eu vi até um comentário sobre isso. Mas isso daí não existe base bíblica para você fazer afirmação. É especulativo, né, velho? É especulativo, exatamente. Né? É a mesma coisa daquele negócio do coração, né? Você falou que o sentimento, antes de ir para a razão, que eu não sei se já está nesse período aí, se foi com Aristóteles ou se não foi. Antigamente você via dentro do estômago, né, o sentimento, você falou. Isso, estranhos, né? As reações eram mais estranhas. Isso. O sentimento está no coração e a razão está no coração. Perdão, o sentimento está no estômago e a razão está no coração. Deve ter sido o Platão Aristóteles, né, que recriou isso aí. Isso aí era uma coisa muito, vamos dizer assim, primitiva quase, né? Quando você sente medo, a primeira coisa que você sente é o estômago. Todas as sensações estão ali. Então, a ideia é essa, né? E quando você pensa, né? Quando você pensa, associa isso, né, ao coração humano, né? Ou seja, é algo que mobiliza, né? Porque não tem assim negócio de razão, sabe? Eu acho que a questão é a seguinte, né? A razão separada do sentir, ela não é clara para o mundo antigo, né? Ela só vai ser clara para o mundo iluminista, né? Uma razão, assim, insensível, né? A razão insensível. Não, a razão tem a sua sensibilidade, mas existe uma sensibilidade que é muito mais baixa, né? Muito mais, assim, animalesca, do medo, do pânico, da paixão, tal. E isso é estômago, né? É baixo ventre, né? E uma emoção mais sublime, vamos dizer assim, mais alta, né? Que é a do coração, que é onde está o intelecto para o mundo grego, né? Aí, quanto mais a gente for caminhando para os modernos, mais o coração vai ser a fonte dos sentimentos mais nobres, né? E a mente vai ser a fonte da razão, né? Então vai separar mente, razão de emoção, né? O que é uma coisa impossível de ser feito, né? É impossível separar razão de emoção. Quer dizer, o cara que está fazendo qualquer pesquisa racional, ele se emociona, né?
E o cara que está emocionado, ele está emocionado e ao mesmo tempo pensando, né, sobre os significados daquela emoção, né? Então a separação ela não é verdade, né? Não é correta, né? Você fala assim, vamos lá, Não tem como. não tem como O separar. cientista faz um experimento, dá certo, o cara vai vibrar até. Exatamente. Você não separa. Você o quê? Ordena, né? Você ordena hierarquicamente, assim, falando, ó, a minha emoção não vai guiar a minha vida, mas ela tá lá presente, né? Então você fala assim, você vai fazer um debate, por exemplo. Não tem como ter um debate sem emoção. É impossível, né? Porque você está expondo ideias, né? E as ideias, têm apelos emotivos, né? E principalmente se ele for retórico, né? Mas você pode utilizar a sua razão para produzir um debate, né, uma discussão que seja elevar o conhecimento, né? Que eleve o conhecimento. Se você fizer só na emoção, você só quer ganhar, né, a discussão. Se você fizer na razão, você quer aprender e o aprendizado vai te emocionar de alguma forma, né? Ele vai fazer você se mobilizar. A emoção aqui que a gente tá falando também tem nada a ver com coisa visível, né? O cara pode estar tranquilo na dele, mas tá tendo um mar É, de erupção ali, um tanto de tornado dentro dele, sei lá. sim, sim, A mão sim. tá suando, esse tipo de situação. Sim, sim, sim. É isso? Quando você lê um livro, né? Você lê ali, né? A pessoa te vê, né? Você tá parado lendo o livro, né? Mas dentro de você, né? Você tá vivendo aquela história, né? Uhum. É bem isso mesmo. E é, o objetivo, né, da metafísica, né, era alcançar uma realidade meta-empírica, que eu falei para você daquela hora, né, meta-empírica, né, para além da sensibilidade, né, meta-sensível, meta-empírica. Ou seja, a metafísica trabalhará com coisas que a gente não pode experimentar no nosso corpo, né, com nossos sentidos. Ela irá trabalhar, ela irá discutir coisas que são puramente mentais. Aí o Aristóteles, ele dá 4 definições de metafísica em 4 locais diferentes, né, em 4 momentos diferentes da obra metafísica. Cada uma dessas definições, ela tem toda uma explicação, né, que a gente vai ver a partir de agora, né? A primeira dessas definições é que a metafísica é uma indagação das causas e dos princípios primeiros, né? Daí chamado de filosofia primeira, a gente vai ver o que é já já. Daí também a metafísica ser considerada o estudo do ser enquanto ser, né? Daí origina-se aquilo que nós chamamos de ontologia, né? E entender o que é a realidade em si, né? A realidade mesma, né? Por trás das aparências. Também é uma indagação sobre a substância. Esse termo é importante, tá? Substância é o termo que o Aristóteles vai começar a utilizar em substituição ao termo essência, que era usado por Platão. Substância e essência é a mesma coisa, mas Aristóteles não usa o termo essência, usia. Ele usa o termo, perdão, né? Ele usa o termo substância, né? Substância. Não usa o termo essência. É o hipostasis, não? A hipostasis, ela é elas são uma outra palavra para essência, né? Hipóstase é outra palavra. Então tem a palavra usia e a palavra hipóstasis. São duas palavras que têm o mesmo sentido no grego. Aqui ele usa a palavra substância. O que é substância? Substância é aquilo que é aquilo que dá identidade para as coisas, né? É aquilo que é a essência das coisas. Qual é a substância? Qual é a sua substância? Bom, aqui Aristóteles vai pensar mais ou menos nesse nome, assim. Qual é a substância de uma mesa de madeira, né? A substância da mesa de madeira é a madeira. A substância da mesa de madeira, da mesa, é a ideia de mesa. Então, substância é a essência das coisas, né? Você pega lá, por exemplo, né? Vários cachorros, né? Vários cachorros. Os cachorros, eles se parecem entre si porque eles pertencem, né, a uma mesma classe, né, caninos, né? E essa mesma classe é a substância de cachorro. Substância é o quê? É a essência de cachorro, né? É o que dá identidade a um cachorro. Se eu pego e olho um gato, eu vou dizer, não, esse gato aqui não pertence à substância cachorro. Ou seja, ele não pertence à essência de cachorro. Mas Aristóteles não usa o termo essência mais. Ele vai usar o termo substância. Essa palavra foi muito usada também nos pais da igreja, né? Muito. Na pessoa Não, de assim, Cristo, né?
A partir de agora para frente, todo mundo vai utilizar o termo substância. Todo mundo. Não vai utilizar mais o termo essência. E, por último, metafísica é uma indagação sobre Deus e sobre a substância suprassensível, né? Que é a ideia, né? As ideias e as essências, né? Muito bem. Pergunta, né? Para que serve a metafísica? Como eu já disse para vocês, né? Ela é um saber inútil, é uma ciência que vale por si, em si mesma, né? E é a ciência livre por excelência. Olha só, isso aqui é uma coisa importante, né? Linguagem aristotélica novamente. Aristóteles, ele vai hierarquizar as ciências, né? Existem ciências que são maiores que outras. Maiores no sentido, em que sentido, né? No sentido de que elas antecedem outras ciências. Então, por exemplo, a música é uma ciência, mas você não faz música se você não sabe matemática, para Aristóteles, né? Então, a matemática é uma ciência maior do que a música, sendo que a música é a aplicação aritmética da matemática. A astronomia é uma ciência muito, muito nobre, mas ela é menor do que a geometria. Por quê? É a geometria que me faz ter as condições necessárias para aprender astronomia. Então, para Aristóteles, existem ciências maiores que outras, e elas são maiores quando as menores derivam delas o seu conhecimento, as suas teorias. Se a metafísica é a ciência que trabalha com as causas primeiras, então todas as outras ciências, de alguma forma, dependem das conclusões metafísicas. Portanto, a metafísica é a ciência mais sublime, né? Ela é a superior, ela é a ciência maior. Não é maior no sentido de importância, né? De qualidade, né? É maior no sentido de prioridade, né? De hierarquia. Ela é maior porque ela vem antes, né? Daí ele chamar a metafísica de ciência livre por excelência. Ela é livre por quê? Porque ela não depende de outras ciências, né? Assim como a ética depende da metafísica. A metafísica não depende da ética. Então, a metafísica é livre e a ética não. A ética ela é determinada pela metafísica. Aí, palavra do Aristóteles, né? Todas as outras ciências podem ser mais necessárias ao homem, né? Mais úteis ao homem. Porém, a mais superior a esta, nenhuma é, né? Ou não há nenhuma outra superior à metafísica. Então, a pergunta, para que serve a metafísica? Para nada, a não ser para conhecer a metafísica, né? Essa é a ideia. Bom, entramos agora, então, na teoria metafísica propriamente dita do Aristóteles, né? Esse aqui é o beabá, é o chá com pão. Aqui, se você não entender, você não sai do lugar, né? Porque isso aqui é o fundamento mais importante de toda a metafísica de Aristóteles e de toda a metafísica da escolástica, de toda a metafísica posterior, né? Então aqui tem que ficar muito claro, muito, muito claro. Bom, a metafísica, ela é composta de vários elementos. Uma das definições de Aristóteles sobre metafísica é que a metafísica é o estudo das causas primeiras, que a gente viu lá em cima, né? É o estudo das causas primeiras. Para Aristóteles, tudo que acontece é efeito. Tudo que acontece é efeito. E todo efeito tem uma causa. Então, Aristóteles é o primeiro filósofo da história a introduzir o conceito de causa e efeito. Primeiro. Tudo o que tem uma causa, tudo que tem um efeito tem uma causa. Quando eu vou fazer uma análise de um efeito, eu vou dizer, bom, esse efeito aqui, por exemplo, né, você pega, né, e solta um objeto, o objeto cai no chão, tá? Então, o efeito dele foi cair no chão. Mas qual foi a causa? A causa foi, sei lá, né? A gravidade. A gravidade. E o que causa a gravidade? A lei natural. O planeta. E o que causa o planeta?
as esferas celestes. E o que causam as esferas celestes? Aí vai chegar um momento que você tem resposta. Então, aí você vai indo até que você... olha só, você fala assim, até que você encontre uma causa primeira. Aristóteles não... isso aqui é importante. Aristóteles não admitia a existência de um negócio chamado infinito. O infinito não existe. Por que o infinito não existe? Porque o infinito é algo que, primeiro, não pode ser constatado pela empiria, portanto, nada pode ser infinito, nada materialmente pode ser infinito, porque não há como fazer nenhum tipo de experiência do infinito. O universo é infinito. É impossível você provar isso. Mesmo que você faça um cálculo matemático para provar que o universo é infinito, esse cálculo matemático não é uma experiência empírica. Ele é uma experiência puramente lógica, né? Puramente mental. O infinito pode existir enquanto linguagem, né? Enquanto palavra para significar algo enorme, muito grande. Mas o infinito, ele não existe. O infinito é só uma palavra. Tá claro isso ou não? Tá, sim. Quantos números existem? Existem uma quantidade enorme de números. Mas é infinito? Ué, você já foi lá para testar? Você já viu? Fez a conta do infinito? Então, se você não... Por exemplo, pega lá, né, o pi, né? O pi você sabe que é uma dízima que não tem fim, né? Não Mas, periódica. O Aristóteles fala assim, mas tá, periódica. só que ela não tem fim mesmo? Ué, então demonstra que ela não tem fim. Como que você demonstra que ela não tem fim? Você tem que ir fazendo até não parar mais, né? Então, se você for fazer a dízima até não parar mais, você nunca vai provar que ela não existe. Você sempre vai provar que ela tem sempre alguma coisa a mais. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer ou não? Sim. Tô, sim. E não consegue definir se é um infinito ou infinito, né? Você Não vai tem ter como que fazer. definir o infinito, né? Porque o infinito é um indefinido, né? Então não existe infinito. O infinito não existe. O infinito é impossível. O infinito é um absurdo. Portanto, se existe uma causa que causa outra, e essa causa foi causada, haverá sempre uma causa primeira. Por quê? Porque não podem haver causas infinitas. Porque se houver causas infinitas, não é possível que a gente conheça nenhuma causa. Aí, na aula, eu lembro que na aula anterior falou sobre essa relação que para Aristóteles não existe um Deus, né? Não é isso? Ele não trabalhou isso, né? O Deus criador, não existe. Isso. Aí você, não lembro se foi, se a gente chegou a comentar, se tu chegou a comentar sobre a causa existente, permanente do universo. Aham. Sempre teve lá. Sempre teve lá, o universo é eterno. Mas aí como é que vai relacionar com esse princípio dele da causa agora? Então, é assim, o universo nunca deixou de existir, porque tem uma coisa que ele fala que é o seguinte: o que é que sempre existiu? O que é eterno? Eterno não é infinito. Eterno é eterno, infinito é infinito. Ó, infinito é uma coisa que você parte de um lugar, Sim, e você... esse conceito aí tá de boa. O que é eterno? Eterno é uma coisa que você não parte de lugar nenhum. Eterno não é uma coisa que tem começo Sempre e não é uma coisa existiu. que tem fim. É uma coisa que sempre existiu. Não é infinito. Ele é eterno. É diferente as duas questões, tá? Sim, Eterno. essa diferença tá de boa, mas a relação da causa, ele fala que sempre teve uma causa. Você vai perguntando por quê, até chegar a uma causa primeira. A causa primeira, para Aristóteles, vai ser o motor imóvel. Pois é, quando não chega nessa causa primeira aqui, ó, isso aqui sempre existiu. Sim. É Então, eterno. assim, ó. Então, o que ele vai falar? Existe um motor. Motor aqui é o quê? É o que dá movimento para o universo, né? Existe um motor no universo que Aristóteles vai chamar de motor imóvel. Por que imóvel? Porque se ele for um motor móvel, alguma coisa está movendo ele, né? Aí voltamos às causas infinitas, né? Então esse motor, ele é imóvel. Nada move ele. Mas ele move tudo. Ele move tudo. Como o motor move tudo? Por meio do espaço, perdão, por meio do tempo, por meio do tempo e do movimento. Por meio do tempo e do movimento. O Aristóteles vai dizer: o tempo e o movimento são eternos, assim como é eterno o motor imóvel. Ele nunca deixou de existir, nunca veio a ser criado e nunca deixará de ser. Ele é eterno. O tempo e o movimento são eternos. E esse tempo e movimento eterno é que faz com que o universo esteja sempre em movimento, sempre em transformação.
Ah, mas haverá um fim? Não. Houve um começo? Não. Sempre é aquilo que existe. Aquilo lá está sempre eternamente ali. Esta é a causa primeira de todo o movimento particular. Não sei se deu para entender. Não, eu entendi. Só que estou tentando ver onde está o sentido, entendeu? O sentido Nessa primeira causa formal, entendeu? Então, a primeira causa formal, a gente vai ver agora, tá? Peraí. Então tá. Então, o problema do Aristóteles, né, então, primeiro, não podem haver causas infinitas, né? Isso aqui tá claro, né? Não pode haver causas infinitas. Então, o infinito é absurdo, você risca infinito da filosofia de Aristóteles, né? Infinito vai ser utilizado pela modernidade, tá? Mas os gregos não acreditavam nisso, e nem os medievais acreditavam em infinito e tal. Mas o Aristóteles também tem que lidar com outro problema, que é por que as coisas não permanecem paradas, estáticas no mundo? Porque existe devir, né? Transformação, movimento no mundo. Bom, então ele vai explicar o devir, que é um problema colocado lá pelo Heráclito, né? Ele vai explicar o devir por meio da teoria das quatro causas. A teoria das quatro causas é uma teoria que explica como as coisas vêm a existir. Como as coisas vêm a existir. Daí, chamada de causas primeiras. Bom, as quatro causas são causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. O que é causa formal? Causa formal é quando aqui nesse ponto nós estamos partindo da empiricidade. Então, você vai olhar para a realidade material. Eu vou olhar para, sei lá, né? Eu vou olhar para esta caneta aqui, né? Esta caneta aqui. Bom, esta caneta, ela é um objeto e ela foi causada por alguém, por alguma coisa. Ela não nasce do nada, né? Ela é causada por alguma coisa. A primeira causa dessa caneta, que o Aristóteles vai analisar, é a causa formal. Esta caneta é uma caneta, ou seja, ela possui a forma, a essência de caneta. Poderíamos dizer também que é a causa da substância, né? Que vai fazer com que eu entenda que isto aqui é uma caneta e isto aqui não seja uma caneta, né? Isso aqui é uma borracha, isso aqui é uma caneta. Qual é a causa formal da caneta? É a essência de caneta. Qual é a causa formal da borracha? É a essência de borracha. Se eu pego esta caneta e pego esta outra aqui, eu vou dizer, bom, essas duas possuem a mesma causa formal. É a essência das coisas. Tá claro aqui? De boa. Sim. Então, todas as coisas que existem possuem uma causa formal. Qual é a causa formal do Lennon? É humano. Qual é a causa formal do Fred? Humano. Qual é a causa formal de, sei lá, né, de um cavalo, né? O equíneo, né? O equíneo. Então, a ideia é aquela, vamos dizer assim, a forma, né, que dá a percepção empírica daquilo que é a essência das coisas. São as essências. Causa material. A pergunta é, do que as coisas são feitas? Bom, esta caneta é feita de plástico. Essa caneta é feita de petróleo. Essa caneta é feita de, sei lá, não sei quais são os elementos, né? Mas causa material é do que as coisas são feitas, né? Causa material do Lennon é carne, osso, veia, cabelo, causa material do cavalo é carne, osso, cabelo, pelo, né? Ou seja, causa material é do que as coisas são feitas, né? Você pega, por exemplo, então, causa eficiente é quem fez a coisa. Então, essa caneta aqui, ela foi feita por alguém, né? Foi feita, desenhada por alguém, ela foi esculpida por alguém, ela foi produzida por alguém. E a causa final é para que serve a caneta. Essa é a base da explicação dos devires, né? Dos devires. Bom, aí eu pego essa caneta aqui, ó, e eu vou utilizar ela para, sei lá, né, ter o cabelo comprido, né? Então eu vou prender meu cabelo com a caneta, né?
que eu acabei de fazer? Bom, ela tem uma causa formal, né, forma de caneta, ela tem uma causa material, feita de plástico, ela tem uma causa eficiente, que foi feita por determinado momento, mas eu transformei ela em uma outra coisa com o final, né? A causa final dela era escrever, mas agora que ela está sem tinta, que ela não mais funciona, eu vou usar ela para outra coisa. Eu vou transformar a causa final em outra coisa. Então, é aonde está o devir, né? O devir está na possibilidade de eu fazer com que as causas dos elementos elas sejam utilizadas para outros fins. Causa aqui é a mesma coisa que condição ou que fundamento, né? Bom, essa é a base fundamental da metafísica em termos de causas primeiras. Causa formal, causa material, causa eficiente, causa final. Você pode analisar tudo com relação a isso. Por exemplo, eu pego uma casa, né? Uma casa. Qual é a causa material da casa, né? Causa material da casa. São os tijolos. Qual é a causa formal da casa? É aquele formato dela, né? Se ela é triangular, se ela é quadrada, né? Se ela tem aquele... É o desenho, né, que você faz na sua mente. Qual é a causa eficiente da casa? É o construtor. Qual é a causa final da casa? É moradia. Ah, não, mas eu transformei aquela casa em um escritório. Então, a causa final transformou-se em outra coisa, né? Então, as mudanças podem sempre acontecer. Ah, eu peguei aquela casa, tirei, né, os tijolos e fiz de madeira. Então, a casa, ela tem ainda a mesma causa formal, mas ela pode ter causas materiais diversas. E aqui o que o Aristóteles está falando? Que uma causa formal não precisa ter sempre a mesma causa material. Né? Uma casa pode ser feita de vários materiais diferentes. Madeira, plástico, né? Pedra, sei lá, barro, tijolo. Então, Palha. ela pode ter... Oi? Palha. Palha, né? Então, ela pode ter diversas causas materiais, mas para ser uma casa, ela vai ter que ter sempre aquela causa formal. A causa formal é a mais importante, né? Porque é ela que dá identidade para as coisas. A causa material é aquilo que vai dar forma, aquilo que vai trazer, né? Vai trazer a forma para ser vista. A causa eficiente é quem está fazendo. E a causa final é para que foi feita, né? O Aristóteles vai falar, por exemplo, né? O que é um homem nesse sentido? Primeiro, o homem é causa formal. Ou seja, o homem tem uma essência. Essa essência, ela está... ela está em cada homem particular, mas também está genericamente em todos os homens ao mesmo tempo, né? A essência do humano está em mim, particularmente, mas também está em todos os homens que existem. Desde quando essa essência ela existe? Desde o momento em que eu posso dizer que esse homem ele existe. Esse homem existe a partir de quando? A partir do momento em que ele é concebido. Portanto, a causa formal do homem é a sua humanidade. Ela vale tanto para um embrião como para um velho, né? Um velho, né? Causa formal, né? Ela é atribuída a todos os homens, inclusive até depois, né? O defunto também ele tem a causa formal do homem, né? A essência do homem está presente ali. Causa material, do que o homem é feito? Bom, ele é feito da junção de espermatozoide com óvulo, né? E aí, dessa junção, ele vai se modificando sempre num devir, né? Num devir. Nós começamos como 2 células, né? E aí, então, a gente vai criando outros elementos dentro da nosso corpo, né? E nós podemos, inclusive, ir trocando esses elementos, né? A gente pode tirar uma perna e colocar uma perna de madeira, né? E a perna de madeira, em mim, né? Ela vai ser causa material de mim, né? Esse homem aqui, ele é um homem com uma perna de madeira. Portanto, ele tem uma causa material que eu não tenho, né? A causa eficiente, quem fez esse homem? Quem fez o homem, então, o pai e a mãe. O pai e a mãe, né, é a causa eficiente do homem. E a causa final é para que serve o homem, que é a mais importante sempre, né? E para que serve o homem, para Aristóteles? Para fazer filho. Não, porque se o homem servir para fazer filho, o homem que nasce sem a possibilidade de fazer filho não cumpre a sua finalidade. Imagina, você tem 99 homens e uma mulher numa ilha.
Quanto tempo essa população vai ser dizimada? Então, e somente um a cada ano vai poder fazer filho, né? É hora Então, inverte. Você tem 99 mulheres e um homem numa ilha. você vai ter 100 filhos por ano. Mas aí então, veja, para que que serve o homem, né? O Aristóteles vai responder essa pergunta, né? Ele responde a pergunta. Ele fala assim, olha, quando eu vou observar as coisas, né? Eu observo tudo a partir da causa final. Tudo. Qual é a causa final da lâmpada? Iluminar. Qual é a causa final da cadeira? Sentar. Qual é a causa final do sol? Aquecer. Qual é a causa final da chuva? Regar a terra. Qual é a causa final de um cachorro? Qual é a causa final de um cavalo? Qual é a causa final de um carrapato? E aí então ele vai observando a causa final de tudo que existe, tudo. E dentro das causas finais, ele vai tentar hierarquizar aquelas que são próprias de cada ser. Por exemplo, né? A causa final de uma cobra, né, é produzir um veneno tão eficiente que ela possa matar a sua presa rapidamente. Por que a causa final da cobra é essa? Porque só a cobra tem essa qualidade. Qual é a causa final de um peixe? É nadar com excelência. Você colocar um peixe no seco, ele não vai andar. Portanto, essa não pode ser a causa final do peixe. O peixe, ele nada e nadar é a sua causa final. Aí você coloca um homem para nadar. Putz, cara, não consegue ir mais rápido que o peixe na água, né? Não consegue. Aí você coloca um homem para correr. Aí você pega um bicho lá que corre lá, sei lá, né? Um Guepardo. guepardo, né? Fala, não, cara, nunca ele vai alcançar o guepardo, né? O homem mais rápido do mundo sempre vai perder pro guepardo. Fala, não, vamos colocar o homem para levantar peso, né? Aí você coloca ele do lado do urso, né? Quer dizer, o urso, ele sempre vai ser mais forte do que o homem. Não interessa o homem mais forte do mundo, ele ainda é mais fraco que um urso. Então, o que é que o homem, só o homem tem de todos os seres vivos e que ele pode desenvolver para eu entender qual é a sua causa final? Raciocínio. Exatamente. Então, o Aristóteles vai falar: todos os homens têm como causa final o desenvolvimento das suas capacidades de raciocínio, né? Da sua inteligência. Isto é a causa final do homem. Causa final do homem. Do homem profundo, hein? enquanto. Oi? Isso aí é profundo, hein? Profundo, né? Ou seja, é a primeira frase, né, do livro Metafísica de Aristóteles. Todos os homens têm por natureza o desejo de conhecer. Todos os homens têm por natureza o desejo de conhecer. Ou seja, a causa final, a finalidade de todos os homens é conhecimento, é buscar conhecimento. Se alguns homens não buscam isso, bom, é como um guepardo que não corre, é como um peixe que não nada, é como um urso que é fraco, né? Você pode ter isso, né? Mas é um ser deficiente. Será que Tomás de Aquino usa isso quando vai para essa questão da lógica, da razão, né? Se a palavra, se Cristo é racional, toda a revelação sobre ele também é. Será que ele parte desse? Isso, exatamente. Se Cristo veio e falou com os homens de maneira racional, é porque essa era a finalidade dele. Se essa era a finalidade dele, a minha função agora é compreender essa finalidade. Ah, mas então Cristo, qual é a causa formal de Cristo? Qual é a causa essencial de Cristo? A causa formal de Cristo é o Logos, né? Logos é a causa formal de Cristo. Mas o Cristo, ele tem duas essências, né? Porque ele também tem a humanidade. Então, ele tem duas causas formais, né? Cristo, né? Que é o Logos e é a humanidade, enquanto conceito. Qual é a causa material do Cristo? Né? A causa material do Cristo é espermatozoide e óvulo, né? De Jesus, né? Espermatozoide e óvulo. Essa é a causa material do Cristo. Qual é a causa eficiente do Cristo? A causa eficiente do Cristo é Maria. Só Maria, né? Maria é a causa eficiente. Na verdade, seria Maria e o Espírito Santo, né? Porque né, é preciso da operação dos dois. E qual é a causa final do Cristo? A causa final do Cristo é a sua paixão, né? É para o que ele veio, né? E é interessante isso, né? Assim, Cristo veio para morrer,
ou Cristo veio para revelar? Né? Cristo veio para ensinar os homens ou Cristo veio para morrer pelos homens? Há uma discussão, né, sobre a causa final. E aí é interessante, né? Porque para Agostinho, Cristo não veio para morrer pelos homens. Para Agostinho, Cristo era um mestre do saber. Para Agostinho, Cristo veio para ensinar os homens, para falar com os homens. Já para os medievais da Baixa Idade Média, Cristo veio não para filosofar, não para ensinar os homens, mas para morrer pelos homens. Sabem que a imagem do Cristo crucificado, ela é uma imagem medieval, ela não é uma imagem da filosofia antiga, né? Ela não é uma imagem do cristianismo antigo. O Agostinho, ele não conhecia o Cristo crucificado enquanto imagem, né? Ele conhecia um Cristo que era um mestre do saber, porque para Agostinho a finalidade do Cristo era trazer inteligência, trazer conhecimento. Para o cristianismo medieval, a finalidade do Cristo era morrer pelos pecados. E aí, por que isso é importante, né? Porque, segundo Agostinho, então, se a finalidade do Cristo é trazer conhecimento, todo cristão deve buscar conhecimento. Se na teologia medieval a finalidade do Cristo era morrer crucificado, então todo cristão deve também morrer crucificado. Morrer crucificado no sentido de carregar a sua cruz, né, e aceitar o sofrimento. O cristianismo de Agostinho é um cristianismo que não tem como premissa o sofrimento. O cristianismo do medieval é um cristianismo que tem como premissa a penitência e o sofrimento, né? Então você tem causas finais diferentes, né? Aí você tem que fazer, né, aquela teologia, né, que vai tentar se aproximar com mais eficiência da causa final. Tá tranquilo até aqui? Tá de boa, eu tô pensando assim, como Sócrates veria Jesus Cristo, entendeu? Que para ele, que como a morte não importava porque a alma é eterna, e aí eu fiquei pensando aqui agora, como é que ele veria a pessoa de Cristo, entendeu? Dentro desse conceito que ele tinha de eternidade da alma e sempre expor sempre a verdade, viver a verdade, independente do que acontecesse. Então, tem um livro excelente que responde a sua pergunta, que é um livro de um autor chamado Peter Kreeft. É um autor bem conservador, né, americano, tem um cara filósofo bem parrudo também, que chama-se Sócrates Encontra Jesus. É um diálogo ficcional, né, onde ele escreve como se Jesus encontrasse com Sócrates, né, ou vice-versa, né, e os dois conversam, né, e aí você vai ter ali, é uma delícia o livro, né, e você vai ter ali o que é a resposta para essa pergunta, né. Vou ver se os caras têm lá no grupo. Aquele livro que tu pediu lá, eles não têm, cara. Ah, eu imaginei, é muito específico. Se tu tiver outros aí, tu manda aqui. Mando sim. Mas esse livro tem na internet, eu sei que tem na internet ele de graça aí, né? E ele é muito legal porque ele tem lá, né? O Sócrates encontra Marx, o Sócrates encontra Descartes, o Sócrates encontra tal quê, né? E aí tem o Sócrates encontra Jesus, né? E nesse livro ele vai conversar com Jesus, né? E eles vão se entender muito bem, né? Por quê? Porque aquilo que Jesus falava é fundamentalmente aquilo que Sócrates falava, né? Então, assim, inclusive a morte dos dois, né? São duas mortes injustas, né? Culpados e julgados pela sociedade, né, e tal. Então é muito semelhante, né, o caminho, né, dos dois, né. Bom, mas voltando a falar aqui, né, é muito importante saber causa material, causa formal, causa eficiente, causa final, tá? Isso aqui é a base fundamental do pensamento aristotélico. Causa formal, a essência das coisas, é o ser, a permanência. Causa material é o devir, é aquilo que muda, é aquilo que está em transformação. Causa eficiente é o ser que está intermediando entre o ser e a matéria, entre o ser e o devir. E causa final é a finalidade de cada coisa. Tá claro isso? Tá de boa. Tá tranquilo. Tá beleza, então. Muito bem. Metafísica, então, é ciência do inteiro, né? Aí tem uma frase do Aristóteles que eu queria colocar pra gente, né? Filosofia é ciência do inteiro, né? Do inteiro. Há uma ciência que considera o ser enquanto ser e as propriedades que lhe cabem enquanto tal. Ela não se identifica com nenhuma das ciências particulares.
Com efeito, nenhuma das outras ciências considera o ser enquanto ser universal. Com efeito, depois de delimitar uma parte dele, cada uma estuda as características dessa parte. O que vocês entenderam dessa frase, dessa expressão aí do Aristóteles? Deixa eu ler de novo aqui. Pode ler. Tava jogando no grupo lá o negócio do livro, para ver se alguém tem. Essa de verde aí, né? Isso. Caramba, mano, essa frase tem que fazer um exegese dela. Eu já não tô conseguindo absorver nada, então. Já tá colando as placas já? Eu tô pra lá de. Há uma ciência que considera o ser enquanto ser e as propriedades que lhe cabem enquanto tal. Ok, essa frase aí. Exatamente. Substância, ser enquanto ser, a substância dele, né? Aí vai para aquele princípio lá das 4 causas lá, né? Sim. Aí ela não se identifica com nenhuma das ciências particulares. Quais são essas ciências particulares? Quais são as ciências particulares? A gente já viu aqui? Agronomia, astronomia, música, tal. Não se identifica, então o ser, tá, então ele faz essa separação. Com efeito, nenhuma das outras ciências considera o ser enquanto ser universal. Com efeito, depois de delimitar uma parte dele, cada um estuda as características. Ele está fazendo a categorização aqui, né? Uhum, exatamente. Está fazendo a separação aí do ser enquanto ser dentro da ciência, que não é algo universal, e está separando cada uma delas, né? Agora, se tem um princípio aí essencial essa frase. Então, assim, ó, cada ciência estuda uma coisa, um pedaço da realidade, né? Então, a ética estuda o comportamento humano, a psicologia estuda a mente humana, né? A engenharia estuda os materiais, né, físicos, né? Então, cada ciência estuda um pedaço da realidade. Isso é o que ele chama de ciências particulares, né? As ciências particulares estudam coisas particulares. A partir, então, da engenharia, eu não consigo chegar ao ser enquanto ser, a essência das coisas. A partir da engenharia, eu só consigo aplicar elementos da matemática ou da física para a construção de certas coisas. A partir da ética, eu consigo pensar sobre o que o homem deve fazer. Mas a pergunta, o que é o homem, não é uma pergunta que a ética responde. A ética não responde essa pergunta. A ética responde, bom, o que o homem deve fazer. A política não responde o que é política. A política responde o que a política deve, como a política deve se desenvolver. E quando eu pergunto o que é, eu estou perguntando algo que é uma definição. E veja que toda ciência particular, ela parte de uma definição. Ela não desenvolve a definição, ela parte. Psicologia, babá. Isso, antropologia, babá. Exatamente. A psicologia é o estudo da alma humana, é o estudo da psique. Muito bem. Mas o que é psique? Ah, psique é isso. Tá, mas como é que você chegou nessa definição? Essa ciência não é feita na psicologia. A psicologia não é a ciência que vai definir o que é psique. Ela vai estudar a psique. A ciência que define o que é psique é outra ciência, que é a ciência do ser enquanto ser, que é a metafísica. Então, eu quero estudar a Bíblia. Beleza. Mas eu quero saber o que é a Bíblia. Bom, o que é a Bíblia é uma definição filosófica. E é uma definição filosófica que vem por meio da metafísica. A Bíblia sei lá, né? Ela é um conjunto das palavras da revelação de Deus. Muito bem. O que é Deus? O que é palavra? O que é revelação? A revelação é tal coisa. Tudo isso não é um estudo sobre a Bíblia, não é um estudo da Bíblia.
mas é um estudo sobre a Bíblia, né? Então veja, o biblista, ele vai estudar a Bíblia, mas alguém tem que estudar sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Um médico vai estudar o corpo humano, mas alguém tem que estudar o que é o corpo humano. Ou seja, sobre o que é essa coisa material chamada humano. E essa é o campo de atuação da metafísica. A metafísica, ela vai estudar conceitos, né? Ela vai estudar epistemologia, ela vai estudar ontologia, ela vai estudar o que é o ser das coisas. Não estudar o ser das coisas, mas o que é o ser das coisas. Vê a diferença dessas duas coisas, não? Sim, entendi. Então, Entendi. você vai falar assim, eu sei tudo sobre mecânica de carros. Muito bem, né? Mas o que é mecânica? O que é mecânica? O que é carro? Essa pergunta é uma pergunta que não é prática. Não é uma pergunta que assim, a gente vai aqui, né, estudar mecânica e vai pensar sobre isso. Não. O cara da mecânica, ele vai partir da ideia de que, pressupostamente, ele sabe o que é mecânica, ele sabe o que é carro, e a partir dali ele estuda a mecânica do carro. Mas, antes disso tudo, tem um conhecimento. Um conhecimento que faz com que a palavra mecânica se transforme naquilo que ele chama aqui de ser enquanto ser. Ou seja, existe um ser enquanto ser da mecânica. Daí a razão pela qual eu posso aplicar a palavra mecânica a quase tudo do universo. Tem a mecânica dos astros, tem a mecânica dos corpos, tem a mecânica dos carros, tem a mecânica robótica, tem a mecânica do comportamento, tem a mecânica da percepção, tem a mecânica da ética. Ou seja, a palavra mecânica, né, é uma palavra abstrata, né, que, quando investigada enquanto palavra abstrata, é um tema da metafísica. Portanto, quando ele fala que a metafísica é a ciência do inteiro, está falando o quê? E quando você olha a realidade, né, você tende a entender a realidade por partes. Mas a metafísica, ela tenta entender a realidade como um todo ao mesmo tempo. Quando você pergunta assim, o que é um homem? Né? Um homem é um ser masculino e tal, e tal. Bom, mas aí você está dando características desse homem. Não, eu quero saber o que é o homem em sua essência. O que é o homem para além das características. Porque as características são causas materiais. Mas eu estou procurando a causa formal. E a causa formal é uma causa eminentemente metafísica. Qual é a causa formal do carro? A causa formal do carro, né? A causa material eu sei o que é. A causa eficiente eu também sei o que é. A causa final eu sei o que é. Mas é a causa formal. Qual é a essência de carro, né? Para eu poder dizer que um carro, um automóvel é um carro e uma carruagem, né? Uma carroça também é um carro. Eu chamo carro de boi, né? Carro de boi. E eu chamo automóvel de carro também. Como é que eu posso dizer que coisas tão diferentes são carros, né? Porque tem um conceito aqui. Mas você pergunta para a pessoa, mas você sabe qual é o conceito de carro? Mas isso não conversa, de certa forma, com o mundo inteligível de Platão? Exatamente o mundo inteligível, mas para Aristóteles ele não é separado. Ele é junto. Ou seja, como é que eu chego à noção de carro para Platão? Eu penso num carro e começo a ver que os carros que eu enxergo se coadunam com a minha ideia de carro. Tudo bem? Beleza. Sim. Como é que Aristóteles faz? Ele fala assim, você vai ver uma variedade de carros e a partir da visão desses carros, você vai meio que projetar uma ideia abstrata de carro. Ele faz o caminho contrário, né? Ao invés de você partir da ideia para classificar a realidade, o Aristóteles ele parte da realidade para retirar dela a ideia. É o caminho inverso, né? Inverso. Enquanto Platão vem do mundo das ideias para o mundo sensível, né? Dizendo, o mundo sensível é cópia do mundo das ideias. O Aristóteles fala assim, não, o mundo sensível
é a manifestação das ideias. A manifestação das ideias. As ideias estão aonde, então? Estão no próprio mundo sensível. As ideias estão aqui. A ideia de homem está aqui. Onde? Nos vários homens que eu estou vendo. Eu pego os homens que eu estou vendo, vejo o que há de semelhante entre eles, e o que há de semelhante entre eles é a ideia de homem. O que há de diferente dentre eles são as particularidades. E as particularidades serão estudadas por quem? Pela metafísica, né? Não, as particularidades são estudadas pelas ciências, ciência comum lá, ciências particulares. Então, assim, bom, o homem, ele tem, sei lá, os homens têm olhos, por exemplo, né? Mas todos os homens têm que ter olho para ser homem? Não. Não. Então, a ideia de homem não precisa de olho. Mas os homens, materialmente, uns têm, outros não têm olho. E aqueles que têm olho, eu vou estudar, eu vou fazer uma ciência, para estudar particularmente o olho. E a exatamente. Metafísica é o estudo o conceito, né? O conceito, que é o inteiro, né? Que é o homem inteiro, não é o homem em partes. Você deu aí da carroça e do carro, do homem. Do homem eu entendi, que é a racionalidade, né? O conceito dele geral. Pra que ele existe, né? Não é isso? Essa é a causa final, não é a causa formal. A causa final do homem é a razão. Mas qual é a causa... Então, aí entrou naquela questão da carroça e do carro, né? Perfeito. A carroça e o carro tem causa final. Que seria, sei lá, levar, transportar a pessoa pra um lado pro outro. Mas qual é a causa formal? Causa formal... Quando ele inverte, né? Ele traz ali, olha a matéria e aí a causa formou. O que formou algo? O que formou a mecânica, não for o carroça. Se for a carroça, foi a madeira, foi. Entendeu? Não, essa é a causa material. Qual é a causa formal? Formal é qual? Peraí. Volta lá, ó. Qual a essência, né? A essência da coisa. Qual que é a essência, então, do carro, de carroça e um carro de... Um automóvel. Os dois, eles têm que ter a mesma essência, porque eu chamo de carro. Não, o que eu falei, então, foi o transportar. Foi a causa final. Foi a causa final. Então, você faz a causa final. É a essência mesmo que eu não tô entendendo, então. Eu tô confundindo a essência com o final. A causa final é para que ele serve. A essência é o que ele é. Então, ele é... Olha. Aí você deu o exemplo da caneta, da borracha. Perfeito, perfeito. Então eu olho para o carro de boi e olho para um automóvel. E eu vejo que os dois, eles têm alguma coisa semelhante. Essa coisa semelhante dos dois é o que é a essência dele. Ah, tá. O que tem semelhante? Transportar é a causa final. É a final. Então eu tava confundindo isso. A essência não tem nada a ver com o material também, né? Não. O material pode ser vários, né? A né? essência dele eu não consigo pensar, então, no caso. Consegue pensar. Qual que é a essência do carro? Qual é a essência das coisas? A causa formal. Então, esse cara é muito bruto, né? Exatamente esse é o ponto. Isso é a metafísica, né? É você pensar a essência das coisas e não a matéria das coisas. A essência do homem era o quê? Qual é a essência do homem? A gente não falou disso, né? A gente só falou a final. Causa final do homem. Qual que é a essência do homem? Tem um nome, né, que a gente fala, né? A essência do homem é a humanidade. Mas o que é a humanidade? A do carro eu não sei, eu nem consigo imaginar. Na verdade, eu não consigo nem pensar mais, né? Então, a essência do carro, né, é aquilo que nós chamaríamos de carrocidade, né? Carrocidade. O que é a carrocidade, né? É a ideia abstrata que está implícita em todos os carros. Então, mas foi isso que eu tentei expressar, abstrato. Só que não é... Imaginar, exatamente, você está certo. Mas eu não consegui explicar, mas eu estava pensando em algo abstrato, a essência. Perfeito. É isso mas mesmo, é isso mesmo. É que você partiu, né, a sua reflexão partiu de falar assim, não, mas os dois servem para alguma coisa. E eu quis dizer, olha, não, o servir é final, a formal é a essência, né? A gente realmente tem dificuldade de entender a essência das coisas, né? Qual é a essência da justiça? Qual é a essência do amor, né? É difícil de fazer isso, né? Vamos lá, Essa é a essência da guitarra, então, por exemplo. Qual é a essência da guitarra? Perfeito, né? Por quê? Porque se você pegar uma guitarra e pegar...
Perfeito, exatamente. Porque A causa guitarricidade. final é fazer música, né? Trazer A causa emoção. final dela a causa final dela é fazer música, né? Então, uma guitarra que não faz música, ela é uma guitarra que Perdeu a tem essência. uma. Perdão, ele não perdeu a Não, essência. perdeu a essência não. Perdeu Ela a Finalidade. final. perdeu a finalidade, exatamente. Mas você pega uma guitarra e olha para um ukulele, né? Você vê assim, não, são coisas diferentes, né? Então, o ukulele que é diferente também de um cavaquinho. Ou seja, você tá classificando, certo? Uhum. Na classificação, aquilo que está acima como espécie e gênero é tudo essência. É tudo formal, né? E aí é difícil de você descrever as essências. Você sabe que elas existem, né? E você sabe que elas estão lá. Mas descrevê-las é difícil. Por quê? Porque você sempre vai descrever as essências com características materiais, eficientes e formais. O que você não pode deixar de entender é que a essência existe enquanto essência. Aí, vou dar um exemplo prático disso, tá? Um embrião humano, ele é formalmente um homem ou não? Um embrião humano, materialmente falando, ele é um ser humano? Engenheiro, número e grau. Materialmente falando. O Material. embrião humano tem tudo o que um ser humano tem? Não. Não tem. Não tem. Não Não tem. tem osso, não tem carne, não tem. Não tem. Então, materialmente falando, ele ainda não é. Materialmente falando. Mas na essência é. Tem. Mas formalmente ele é. Exatamente. Formalmente ele é. Agora Ele não é materialmente, mas ele é formalmente. Mas aí fica ainda. Então tava indo no caminho certo, Tava. meio que abstrato. Quando eu falei que eu não consigo explicar, não era que eu não conseguia assim. Eu não tinha palavra no momento, entendeu? Não tava... Exato. Mas você tá certo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Veja bem, quando um artista, né, ele pega um bloco de concreto, como é que é o nome daquele negócio lá? Estátuas de gesso, né? Ele pega um bloco de gesso, né? Ele olha para aquele bloco de gesso e ele tem lá uma matéria, certo? Só que ele, aí o Michelangelo fala, né? Quando ele fez lá o Davi, fala assim, olha, eu não esculpi o Davi, eu tirei o Davi, tirei um anjo de dentro do bloco de gesso lá, né? De coisa, né? Ou seja, é como se ele falasse assim, olha, a forma da escultura está presente na materialidade da escultura, mas não está visível ainda. Ela só está visível quando o artista, né, que é a causa eficiente, pegar aquele material e formar ele, né, e dar a ele as formas. Cara, isso lembra. O Fred deve ver se ele vai lembrar, né? Mas é o seguinte, quando a gente fazia o primeiro concurso do CFC de cabo da aeronáutica que eu fiz, uma das fases do exame psicotécnico era para você olhar uma imagem e dizer o que tinha nela ali. Sim. Eu lembro. Pô, mano, aí saía cada coisa, cada um pensava uma coisa diferente, entendeu? Cada um pensava uma coisa diferente. Então, né? Aí você tá dizendo, olha, naquela coisa material existem formas que são percebidas pela mente, pela sua percepção, né? Então você vê um hambúrguer, você vê sei lá, né, qualquer outra coisa. Aí se eu peço pra você, não, mas então me mostra o hambúrguer. Você pode pegar uma caneta, né, ir lá naquele desenho e falar assim, ó, tá vendo aqui, ó? É que nem se faz com a nuvem, né? A nuvem, né? Uhum. Olha a nuvem assim, ela não tem forma nenhuma, né? Mas aí você olha pra ela e você começa a enxergar formas nela, né? Ou seja, aquelas formas, elas são essências abstratas, né? Que estão na sua mente, mas elas não chegaram na sua mente do nada. Elas chegaram na sua mente por meio do quê, para Aristóteles? Como é que as formas chegam na nossa mente? Pela imaginação, né, mano? Você vai imaginar, você vai... Mas antes de imaginar, você consegue imaginar algo que você não tem nenhuma referência? Nenhuma. Não, entendi agora. É por isso que ele parte da realidade pro abstrato, né? Perfeito, né? Porque o Platão vai dizer o seguinte, ó, é a sua alma desencarnada que encontrou o mundo das ideias, lá ele descobriu tudo e veio pra cá. Então, pensar nas ideias, nas substâncias, é relembrar, né? É a reminiscência. O Aristóteles vai falar, não é assim. A gente vai olhando muita coisa na vida. E tudo aquilo que a gente olha, a gente guarda na memória. A gente abstrai e guarda na memória. O Aristóteles e na memória, é conservador, hein, mano? Putz, o Aristóteles, ele é o suprassumo do conservadorismo, né? Porque ele vai falar o seguinte, olha, é a experiência humana que
que popula, né? Popula, que como é que a gente fala? Quando vai encher, né? A experiência humana popular, né? Que popula, né? A nossa imaginação, e dentro da nossa imaginação a gente consegue começar a criar coisas novas, mas coisas novas que são, na verdade, oriundas de coisas que a gente já viu, né? Quando você fala assim, vamos desenhar um ET, né? Um ET. Provavelmente você vai desenhar o ET com características de coisas que você já viu. Ele tem uma cabeça grande, né? Porque você já viu cabeças pequenas, cabeças grandes. Você já viu corpos pequenos, corpos grandes. Você já viu olhos pequenos, olhos grandes. Então você vai criar um ser que não existe, mas que ele é composto de coisas que existem, né? Porque todo ET tem olho, você já viu? Todo ET tem olho, todo ET tem boca, todo ET tem braço. Não tem um ET que não tem braço. Mas o braço não é igual ao braço humano. Mas ele é braço, ou seja, você viu o braço e você representou aquele braço de outra maneira. Você deu uma forma material diferente, mas a formal é a mesma. Você não consegue, atenção, você não consegue pensar em nada que não tenha sido antes uma causa formal da sua mente. E a causa formal das coisas não vem de nenhum outro lugar a não ser das coisas materiais. Portanto, o mundo empírico é a base fundamental do conhecimento metafísico humano. Eu entendi, show de bola. E eu vejo, quando eu comparando os dois, né, Platão e Aristóteles, mas quando Platão fala da alma que você viu, aí eu percebo mais uma como é que eu posso dizer, em Platão, porque se a gente olha para o texto bíblico e a gente herdou tudo que era de Adão, Adão viu uma porrada de coisa. Sim. Então Platão tem razão quando ele parte desse princípio, está na tua alma em algum lugar. Se a gente compartilha a alma de Adão, né? Isso, exatamente. Se a gente compartilha olhando para o princípio bíblico, né? Compartilha de algum lugar. Aí Aristóteles fala assim, mas peraí, existe isso aqui, ó. Então o que tu vai projetar é em função do empirismo, de que tu viu alguma coisa. Sim. E também tem razão. Sim. O Platão, ele tem uma razão mais assim, se você pensar numa coisa mais mística, né? Assim, mais esotérica, né? Tanto o Agostinho, né? Ele era platônico, né? E o Agostinho, ele vai criar o conceito de pecado original a partir disso que você acabou de falar. Assim, se nós somos filhos de Adão, nós compartilhamos com Adão alguma coisa. Ele cria ou ele percebe? O conceito ele cria. Conceito, né? Porque esse conceito não existia antes, né? Então, assim, conceitualmente falando, ninguém tinha falado de pecado original antes de Agostinho. Entendi. E até hoje, o judeu que lê o texto do Antigo Testamento em hebraico, ele olha para o texto e ele fala, eu não enxergo aqui pecado original. Não enxerga. Ou seja, pode ser uma descoberta, né? Mas ela é uma descoberta criativa do Agostinho, né? Porque se ela fosse uma descoberta, assim, empírica, né? Todo mundo que lesse o texto ia ter a mesma percepção, mas não tem, né? Então a gente fala que é muito mais uma criação do que uma descoberta, né? Mas o Agostinho, então, ele faz o quê? Ele cria o conceito de pecado original para explicar o mal do mundo, né? Para explicar textos do Novo Testamento, né? O primeiro Adão, o segundo Adão e tal, né? E ele, o Agostinho, atribui o pecado original ao sêmen masculino. Para quê? Para explicar por que Jesus não tem pecado, né? Jesus não tem pecado porque ele não tem sêmen masculino na sua formação, na sua criação. Então, o pecado passa de geração em geração por meio do sêmen. Agora, esse é um pecado genético para Agostinho? Não, a genética foi criada séculos depois do Agostinho, né? Ele é um princípio metafísico, né? Ele é um princípio espiritual, né? Então, para Agostinho, o sêmen masculino, ele não tem só materialidade, mas ele também tem uma espécie de conteúdo, uma substância espiritual, e vai passando de geração para geração. Ele fez uma conexão interessante, uma leitura interessante, né? É uma leitura platônica, interessantíssima, mas é uma leitura platônica, né? O Aristóteles não faria essa leitura. O Aristóteles diria, por que nós somos pecadores? Porque nós vivemos em um mundo de pecado
olhamos o pecado em todo lugar e esse pecado polula a nossa mente, fazendo com que a gente peque. O Aristóteles fala assim, o pecado é fruto da experiência humana. O Agostinho vai falar, o pecado é fruto da natureza humana, da essência humana. Para o Aristóteles, o homem não é naturalmente mau. Não é naturalmente pecador. Aí já não é o ultrassom do conservadorismo, então, hein? Então, mas é o conservadorismo, a zona por exemplo... cinzenta, né? Aquela zona cinzenta ali. Aquele conservadorismo católico, né? Porque o católico vai dizer a mesma coisa. O homem não é naturalmente mau, né? O católico, ele é semi-pelagiano, né? Então, o homem não é naturalmente mau. O homem tem mal e tem bem dentro dele. Se você batiza, aí o mal que era original, ele é lavado. Aí ele tem bem. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer experiências da vida. E cada experiência que ele faz, ele coloca mais pecado ou menos pecado dentro de si. Se ele fizer mais experiências de pecado, ele vai ser muito pecador. Se ele fizer mais experiência de penitência, ele vai ser pouco pecador. Se ele fizer muita experiência de penitência, ele vai ser santo. Essa é uma lógica aristotélica. Se você ficar mais ou menos, você vai pro purgatório para pagar essa... Se você ficar mais ou menos, vai pro purgatório. Se você ficar muito pesado, né, com muito pecado, pecado mortal, você vai pro inferno. Se você ficar sem pecado nenhum, você vai pro céu. Exatamente, né? Assim, então, o que acontece? O pecado é fruto da experiência. O pecado é fruto da experiência. Você tem um pensamento russoniano aí que fala que o homem nasce bem, né? É bom, é perfectível, né? Ele nasce sem maldade nenhuma. Aí você também tem o Locke dizendo que é um cara conservador, né? O Locke, se a gente pode chamar de conservador assim. Ele diz que o homem é uma folha em branco, né? Você vê, o Hobbes diz que o homem nasce mal. O Rousseau diz que nasce bom. E o Locke diz que nasce branco. Isso. O Locke, ele está mais próximo do pensamento do Aristóteles. Nós nascemos como se fôssemos brancos, né? Eu não sei se o Aristóteles ele vai concordar exatamente com isso, mas mais ou menos assim, né? Nós nascemos exatamente brancos, né? E aí, a cada experiência da vida, a gente coloca uma informação nesse livro, né? Que é a nossa experiência, né? Nesse livro. E aí, dentro de nós, essas informações elas vão se conectando de formas diversas, né? E daí a gente vai criando coisas. Mas nada é criado do nada. As coisas são criadas a partir de coisas que a gente já percebeu, né? Por isso, o Aristóteles vai falar assim, olha, o que é uma pessoa inteligente, né? Definição de Aristóteles para inteligente. Uma pessoa inteligente é uma pessoa que viu mais coisas. É uma pessoa que leu mais coisas. É uma pessoa que teve mais acesso a coisas, né? A elementos que possam produzir mais imaginação. Mas não é só ler, né? E não é só ter essas coisas. É você lembrar delas. Então, para Aristóteles, o mais inteligente homem é aquele que tem melhor memória, porque a partir da memória ele pode fazer mais conexões para entender a realidade. Qual o problema do Vila, né? O Vila, ele guarda muita coisa na memória, muita coisa, mas ele não faz o quê? Conexão entre as coisas. Então ele tem lá muitas informações, beleza, né? Muito inteligente, tem muitas informações, mas falta conectar de maneira imaginativa as coisas com outras coisas, para poder formar novos conceitos. O que o Vila faz é repetir conceitos que já estão prontos. Isso não é inteligente. Por isso que chama ele de professor papagaio, né? Professor papagaio. Ou seja, ele lembra de todas as datas, lembra de todos os nomes, lembra de todas as coisas, beleza. Você é uma folha, um livro de informações, né? Mas falta para você conexões. É o que o Aristóteles vai chamar de criatividade. Mas o Vila é um homem muito inteligente para Aristóteles. Por quê? Porque ele tem uma ótima memória. E para Aristóteles, sem memória, você não é inteligente. Tem a ver com isso, né? Se você lê um livro e esquece tudo que você leu, você é burro, né? Se você lê um livro e lembra as coisas que você leu, você tem condições de, a partir daquele livro, ler um próximo e conectar as duas ideias. Isso. E ele não conectar. Outro dia, lembrar tudo, né? Mas pelo menos algumas coisas você tem que lembrar. Quanto mais você lembrar, melhor. Você é um monstro também, né? Você lembra um livro de 300 páginas, lembrar tudo, você é um monstro, né, mano? Pelo amor de Deus, não é desse planeta, não. Olha, mas aí a diferença é o Aristóteles, é esses caras assim, né? Por isso que eles são diferentes aí. 300 páginas e lembrar tudo. O Kant, ele tinha uma biblioteca que era uma das maiores da região dele lá.
ele sabia todos os livros de cor, inclusive página e linha. Fala assim, ó, tal coisa tá na página tal, na linha tal, do livro tal, que tá na minha estante, na estante tal, no lugar tal, 3 livros para frente, à esquerda, à direita. Ele sabia tudo de cor. Cara, eu vou te falar, eu acredito nisso, sabe? Porque tem um cara, o Fred Cunha, da nossa turma, o Cunha, cara, o cara falava assim, falava pra mim, ó, Ed, pega o violão aí. Falava assim pra mim, Ed, pega o violão aí, tá. Eu vou virar de costas agora, escolhe. Qualquer corda, qualquer casa, escolhe, só tu escolher. Aí eu ia lá, pam, aí ele falava assim, olha, é a sexta corda, são 6 cordas do violão, né? É a sexta corda, a décima casa e a nota é tal. Falei, você é louco, mano. Você vê, né, cara? O que ele fez? Ele fala, ele tem ouvido absoluto. Não, ele tem um ouvido, o ouvido dele é um ouvido que ouviu muita coisa. Ele ouviu muita Isso. coisa. E ao ouvir muita coisa, ele guardou na memória aquelas coisas. E ao guardar na O- memória, ele articula. A gente também escutou tudo que ele escutou. Só que a gente teve um Sim. problema. A gente não guardou na memória aqueles sons. O Cunha, Fred, o Cunha, ele fazia primeiro assim, Ed, pega o violão aí. Aperta dá em qualquer corda aí, em qualquer casa. Aí ele falava assim, cara, ele virava de costas e falava assim, ó, essa é a casa tal, a corda tal, a nota tal. É por causa da memória. É É a igual memória. ele acabou de falar aí. É a Sim, memória. você tá falando Ele agora aqui, memorizou velho. as. Tem gente que não entende música e associa os barulhos, por exemplo, da enxada com alguma coisa, entendeu? Aí tem Sim, pedreiro que sabe também. é a mesma frequência, né? Ele é a mesma frequência. Perfeito, perfeito. Porque daí são técnicas de memorização que você tá falando, né? Técnicas, Mas né? tem cara que não é bom nisso, tem cara que tem que Não, eu trabalhar, não mover consigo, muito não. pra Eu isso, sou entendeu? lerdo demais pra isso. Eu Pois tenho é. ouvido, mas não é desse jeito não. Não memorizei nada. Eu não consigo. Já treinei, sei lá. Não sei o que acontece. Então, mas aí o que Não sou Aristóteles... burro, não vou ser Kant, não vou ser Aristóteles. O que o Aristóteles fala assim, o treino da memória é o treino da inteligência. Se você não treina a sua memória, você não treina a sua inteligência. É o que o Aristóteles está falando, né? E é assim, eu também sou ruim também pra caramba de memória. Eu não guardo número nenhum. Todas as minhas senhas são todas anotadas, né? Mas nossa deficiência do mundo Ó, moderno, tipo, né? eu resolvi a prova de matemática do concurso de especialista, ou com qualquer questão. Cara, eu vou falar pra você, eu não guardo fórmula matemática, não. Eu não decoro a fórmula matemática. Aí o que que eu faço? Eu desenvolvo ela na hora da prova. Porque eu sei de onde ela saiu. Eu falo, peraí, então isso aqui é isso aqui, então eu vou juntando fórmulas e resolvo outra questão. Eu falo, pô, é essa fórmula aqui, mas eu desenvolvo ela na hora da prova, entendeu? Na verdade, você Mas você memorizou. guardou do mesmo jeito. Você guardou. Só que você não guardou de outra forma, né? É. Ao invés de guardar a fórmula pronta, você guardou os princípios da fórmula ali. Sim, E como aí você desenvolver articula, ela, né? sinceramente, na hora da prova do concurso de especialista, sargento, agora que a gente foi, cara, eu ia fazer a prova, eu falei, caraca, eu não sei essa fórmula aqui não. Aí eu ia lá juntando, cheguei essa aqui, entendeu? Mas é isso mesmo, quer dizer, tudo aquilo que a gente sabe porque a gente já viu em algum momento. Nada você sabe por coisa inata, né? Tudo é aprendido, né? Tem um Então cara, essa eu é... não sei. Ó, desculpa aí, Zé. Pode falar. Pode falar. Não, pode Tem falar. um cara lá, eu não sei quem que ele fala assim, a melhor memória que tem é a caneta e o papel. Eu escutei essa E frase. isso é o que o Platão detestava, É. né? Porque ele falava, olha, quando você começa a usar papel e caneta, você confia que você deixa de treinar sua memória, de afiar ela, né? O papel e a caneta são muletas à memória. Ele fala, ao invés disso, você vai ter que ouvir, e depois de ouvir, repetir o que você acabou de ouvir. Essa é o treino da memória. Eu acho Eu, Em que. inglês é assim, sim. o estudo em inglês, as melhores metodologias do inglês é assim. Pois é, mas por exemplo, ó, eu sou professor, eu dou aula em escola, né? Eu dou aula de história, filosofia, sociologia, né? Para turmas diferentes. Primeiro, segundo e terceiro ano, são conteúdos diferentes, são 10 tipos de conteúdo. Eu não consigo ir para dar aula sem nenhuma anotação. Eu não consigo, eu me perco, né? Mas por quê? Porque eu não sei o conteúdo? Não, eu sei o conteúdo, mas eu preciso me organizar. Cara, aí eu Esse vou é um contar defeito. uma experiência pessoal agora. Quando eu ia da escola bíblica dominical lá na minha igreja antiga, eu pegava e anotava todos os pontos que eu ia falar, né? Anotava tudo. E na hora que eu começava, caraca, tinha hora que eu me perdia, inclusive na anotação. Me perdia na anotação. Falava de caraca, velho. Aí eu falava. O que eu escrevi aqui? Não, eu entendi o que eu escrevi, mas não conseguia ligar assim. Eu falei, caraca. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou estudar em casa, melhor, né? Preparar em casa e não vou fazer anotação nenhuma. Pegava o tema, distribuía assim e ficava estudando o tema, entendeu? Na minha cabeça. Às vezes eu ia deitar à noite com aquele tema na minha cabeça. Ah, Quando sim. chegava no domingo, que eu ia, cara, só pegava o texto base, que era o texto bíblico, e desenvolvia assim, entendeu? Sem precisar do papel, cara. É,
Muitos fazem isso. Muitos. O Pondé mesmo, né? Pondé, quando ele vai dar aula, ele não leva nada escrito, né? O Clóvis de Barros Filho, né? Não leva nada escrito. Ele vai lá e vai falando, né? Bom, o cara tá dando aula há muito tempo, né? Tá dando aula o mesmo conteúdo, né? Então tudo bem. Mas assim, é uma capacidade muito interessante, né? Essa de você conseguir articular, né, as ideias, né? A maneira como elas chegam, mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo, né? Para Aristóteles eu seria meio burrão, né? Se você Porque levar eu um slide por Aristóteles, você não presta. não presta, né? Não presta. Tem Mas coisa que eu eu, consigo dar aula, por exemplo, no quartel, de tanto fazer. Mas esses caras eu percebo que eles criticavam porque o cara tava nisso aí. A batida dele era essa, né? Todo dia. Tipo, exatamente. ensinando no liceu, todo dia andando no jardim, Você, sei lá. exatamente, né? Ele faz isso toda hora, todo dia, 20 anos. Então, claro, né, cara? E o cara, ele se organiza, né? Ele tem uma metodologia, né, de organização, né? A Fora, gente fora também o dom que o cara já tem, né, mano? Fora... porque eles não admitem muito esse negócio de dom, sabe? Eles admitem mais o negócio de você de treino, né? Principalmente o Aristóteles, né? O Aristóteles fala assim: esse negócio de você nascer com determinadas características, habilidades e tal, isso aí é uma desculpa para você não desenvolver as suas habilidades, né? Então, assim, Aí eu sempre faço essa comparação, cara, entre Messi e Cristiano Ronaldo, toda vez que vem esse assunto, entendeu? então, você vai ver, né? Um já chegou, cara, o cara chegou craque com 12 anos no Barcelona, já era craque, o Messi com 12 anos, entendeu? Como é que vai desenvolver alguma coisa com 12 anos de idade, mano? O Aristóteles não levou mais nenhum dos seus experimentos aí nas suas Mas você pega o Cristiano Ronaldo, que não era craque com 12 anos, então virou craque depois dos 20 e 21, que ele desenvolveu, porque ele treinou e até hoje treina em casa e é um robô, por isso que fala que ele é um robô, entendeu? Aí eu sempre trago esse exemplo, mano. O Clóvis de Barros Filhos usa o exemplo do Birubiru. Não sei se você lembra do Birubiru. Ganhei meu Biro. Cabelinho lá. Tinha um outro que ele fala, o Romário e o Birubiru, né? Que o Romário é o cara que parece que nasceu pronto, né? E o Birubiru era fabricado. transpiração pura, né? E os dois labutando, entendeu? Caraca, velho. Mas aí o que acontece, né? Você, no final das contas, né? Você tem os dois fazendo coisas eficientes no final das contas, né? Sim. Então, é aqui que o Aristóteles está falando. O Aristóteles falou assim, olha, não é que não pode existir um Neymar, não pode existir um Pelé, não pode existir um cara assim que é talentoso, né? É que, mesmo o cara não talentoso, ele consegue chegar lá pelo esforço, né? É isso que ele tá falando aqui, né? Pela empiricidade, né? Pela técnica, né? Por quê? Porque ele transforma, né, a sua materialidade, né, em uma coisa mais eficiente. Mas, claro, né, não é todo mundo que vai ter a mesma facilidade, né? Então, isso é verdade, né? Mas é isso aí. É isso aí. Beleza, né? Vou ter que ir lá. Bom, vamos lá que cansado, né? E aí a gente... Pô, tu colocou uma frase aí pra meditar, hein, velho? Valeu, vou lá.